Sabe, eu tava pensando, a temática de vídeos de iceberg é uma temática que eu gosto bastante, principalmente porque tem várias curiosidades que a gente não sabia e tal. Então, como meu canal fala sobre animes, eu decidi fazer um iceberg de animes. Só que meio que isso não existe. E bom, eu sei que você deve estar pensando como é que não existe um iceberg de animes, muito provavelmente você já pode até ter visto um por aí. Só que o que eu queria não era essa temática de tipo, os animes desconhecidos, aí a primeira camada é Dragon Ball e na última camada tem tipo Boku no Pico ou algo do tipo. Não, eu queria fazer algo tipo curiosidades, tipo um iceberg do oceano, onde a primeira camada fala do Titanic, aí a camada do meio fala do Megalodon ainda tá vivo e tal, esse tipo de coisa. E bom, já que meio que não existe, eu decidi que eu mesmo vou fazer esse iceberg. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a superfície e as águas rasas. E aí, conforme o vídeo for passando, né, chegando nos próximos vídeos, eu vou falando sobre as camadas mais profundas e tal, até chegar no ponto que eu vou ter quase que vender minha alma para descobrir alguma coisa. Mas enfim, é basicamente sobre isso que eu quero falar hoje. O iceberg dos animes como você nunca viu. Bom, esse é um fato que muitas pessoas devem saber, mas o One Piece é o mangá mais vendido do mundo. Mas o que poucas pessoas devem saber é quando isso aconteceu. Isso aconteceu lá para meados de 2009, que foi quando One Piece passou o Dragon Ball, se tornando o mangá mais vendido do mundo. Na época, Dragon Ball tinha 150 milhões de cópias vendidas com 42 volumes, enquanto One Piece tinha 158 milhões de cópias vendidas com 54 volumes. Então, se fosse colocar um para ali de 42 volumes, Dragon Ball ainda estaria na frente, e hoje em dia eles ultrapassaram esse número várias e várias vezes, enquanto One Piece tem 110 volumes com 510 milhões de cópias, Dragon Ball continua com seus 42 volumes com 360 milhões de cópias. E é bom se lembrarem desse número porque futuramente isso vai ser importante. Bom, muitas pessoas devem conhecer esse caso do Porygon, mas como deve ter alguém que não conhece ou não lembra, eu vou explicar novamente. É basicamente o episódio em que de repente luzes fortes acabam aparecendo na tela, e isso fez com que várias crianças acabassem tendo convulsões por causa dessas luzes fortes. E bom, o fato interessante aqui é que isso tem importância até mesmo nos dias de hoje. Se você já assistiu alguma luta de Boku no Hero, principalmente All Might contra Nomu ou Overhaul contra Midori, você deve ter percebido que em determinados momentos as imagens ficam um pouco mais escuras. Isso acontece justamente para prevenir que isso não acontecesse novamente. Então sim, esse episódio do Porygon, mesmo que pareça uma lenda urbana ou algo do tipo, realmente aconteceu e tem importância até mesmo nos dias de hoje. E aproveitando que a gente tá falando de Pokémon, vou falar logo dessa teoria que todo mundo conhece, que é a teoria de que o Ash tá em coma. E o fato principal que as pessoas utilizam para falar sobre isso é o fato de que o Ash nunca envelhece, que já passou vários e vários episódios e ainda assim ele continua tendo cerca ali de 10, 11 anos de idade. Porém, Pokémon já acabou e a gente descobriu que isso não é verdade, até porque nem o Ash é mais o protagonista da história e tal. Enfim, infelizmente para quem acreditava nisso, o Ash não está em coma. Que a China é um país muito bizarro, várias pessoas devem saber disso. Lá tem leis muito estranhas, como por exemplo o fato de menores de idade só poderem jogar videogame por 3 horas por semana. Enfim, é muito bizarro lá as coisas que acontecem e várias coisas são proibidas lá, eu acho que GTA é proibido também. E bom, algo que aconteceu na China é basicamente o fato de que Death Note também foi proibido lá. Isso aconteceu por um motivo meio peculiar. Quando Death Note foi lançado no começo dos anos 2000, a China acabou passando por um grande problema, que foi basicamente o fato de que as crianças que assistiram Death Note começaram a escrever em seus cadernos ou nos seus diários nome de crianças ou de pessoas que elas não gostavam, por exemplo, o nome da professora que é chata, ou o nome do tio que vive perturbando, esse tipo de coisa, e isso fez com que o governo chinês começasse a ficar preocupado e proibiu Death Note completamente. Enfim, aí é a China, né? Esse tópico se refere ao fato de que Gei Akutami, no caso o autor de Jujutsu Kaisen, é sim um homem.
E eu sei que várias pessoas acreditam que ele é mulher, até porque ele mesmo já falou que é mulher, mas ele falou isso brincando pra poder desviar as atenções e tal, porque ele não gosta muito de aparecer. E até mesmo o autor de Bleach, que no caso é o Kubo, já chamou ele de Akutami-kun. E no caso, o kun é um sufixo em japonês para se referir a pessoas do gênero masculino. E tem várias outras coisas que ele mesmo já se chamou de homem, como o fato de que ele falou que estudou uma escola somente para meninos, ou ele mesmo se referia a si como um irmão. E tem uma declaração dele que ele fala que estava passando pela rua e teve um cara aleatório que chamou ele de o cara de óculos. Então sim, mesmo que muitas pessoas pensem o contrário, Gege Akutami é sim um homem. Já que eu falei da Akutami, vamos falar logo dessa polêmica que muitas pessoas realmente acreditam que o Akutami odeia o Gojo. E bom, isso é meio que verdade, é meio que mentira, realmente não tem uma confirmação concreta, mas tem algumas piadas que ele vive fazendo, falando que não gosta do Gojo e tal, até porque ele é meio difícil de ser atrapalhado dentro da história. Só que tem um comentário lá que ele falou, que a mulher dele fez, que ela falou que se o Gojo existisse na vida real, ela trocaria ele pelo Gojo, trocaria o Gege Akutami pelo Gojo. E aí, isso pode ser um dos motivos dele ter ficado com raiva do Gojo. Enfim, nós não sabemos, mas na teoria ele não odeia tanto o Gojo quanto a gente imagina. Os últimos episódios de Evangelion são bastante complicados porque muitas pessoas não entendem exatamente o que está acontecendo, é algo muito confuso e tal, e tem um motivo para isso. Isso aconteceu porque a verba para fazer o anime de Evangelion tava meio que acabando, né? O anime não tava rendendo tanto e acabou que para poder acabar logo com a história, eles foram lá e fizeram esse episódio completamente estranho, né? Só que os fãs não ficaram muito satisfeitos com isso, eles queriam algo um pouco mais épico, já que era o final da história e tal, e o autor ficou um pouquinho puto com isso. Então, para ele entregar logo o que os fãs queriam, completamente cheio de raiva, ele fez o filme The End of Evangelion. E foi lá que ele fez tudo o que os fãs queriam. Colocaram morte, colocou a Misato beijando o Shinji, a Asuka morrendo, aconteceu aquela loucura toda que a gente conhece. Mas aquele filme foi feito completamente na força do ódio, porque os fãs ficaram enchendo muito o saco dele para aquilo acontecer. E no final realmente aconteceu. Bom, eu acho que o nome é autoexplicativo, né? Boku no Pico, acho que todo mundo conhece o Boku no Pico. É aquele anime onde que muitas pessoas tentam enganar um amiguinho falando que na verdade é Boku no Hero, ou falar, por exemplo, que é um anime de romance, só que um pouco peculiar. Enfim, eu quero principalmente falar aqui que eu conheço um amigo que já caiu nisso, então sim, isso funciona, principalmente pra quem nunca viu o anime. Se você falar que isso aqui é um anime de super-herói e de repente cena do sorvete, eu acho que as pessoas vão ficar um pouquinho com raiva de vocês, mas certeza que vai ser muito engraçado. Mas é isso, é só pra colocar aqui na lista mesmo, porque tem que ter a missão honrosa de Boku no Pico. Muitas pessoas devem saber que o nome original do Sanji não era Sanji no começo, na verdade era Naruto, mas justamente pela obra do Kishimoto ser lançada mais ou menos na mesma época, acabaram que o Oda preferiu trocar de nome do que deixar o mesmo nome, justamente para não criar esse tipo de confusão de ficar, você conhece Naruto? Mas qual Naruto? De One Piece ou de Naruto? Enfim, aí justamente para evitar isso ele foi lá e deixou o nome Sanji mesmo, que na minha opinião é muito melhor. Bom, One Piece é sim o mangá mais vendido do mundo, mas calma que eu vou explicar, isso não é um clickbait. É basicamente que One Piece só é o mangá mais vendido do mundo porque ele tem muito volume. E pra vocês entenderem, é basicamente o seguinte, One Piece tem 110 volumes com 510 milhões de cópias vendidas, enquanto Dragon Ball, que é o segundo lugar, tem 42 volumes com 360 milhões de cópias vendidas. E aqui eu vou fazer um cálculo matemático para vocês entenderem por que One Piece só é o maior por causa da questão de volume. É basicamente o seguinte, se a gente pegar o total de volumes vendidos, que no caso é 510 milhões, e dividir pelo número de volume, a gente chega num número médio de 4 milhões e, sei lá, 4 milhões e 600 mil volumes vendidos. Então, em média, um volume de One Piece vende 4 milhões e 600 mil unidades. Obviamente que tem uma variação ali, vai ter um volume que vendeu mais, vai ter volume que vendeu menos, mas em média o One Piece vende 4 milhões e 600 mil por unidade, beleza? Essa é a média de One Piece. E se a gente faz a mesma coisa com Dragon Ball, pega os 360 milhões e divide por 42,
a gente chega no número astronômico de 8 milhões de unidades vendidas. É basicamente tipo, enquanto um volume de One Piece, em média, vende 4 milhões, um de Dragon Ball vende praticamente o dobro de One Piece. E se a gente igualasse os dois em questão de número, de qualquer forma Dragon Ball seria maior, ou colocando Dragon Ball com 110 volumes, ou colocando One Piece com 42 volumes. De qualquer forma Dragon Ball continuaria sendo maior. E não, eu não tô sendo fanboy de Dragon Ball, é só pra comentar realmente, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, e foi algo que eu acabei percebendo e tal. É só realmente pra comentar, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Bom, eu acho que muitas pessoas ainda devem saber sobre isso aqui, que é o fato de que Death Note era pra sim ter acabado na morte do L, só que acabou que a Shonen Jump queria que a obra durasse um pouco mais, e foi aí que os dois autores de Death Note tiveram que estender a obra mais do que queriam e tal. E tem a outra obra que eles fizeram, que eu esqueci o nome agora, mas é uma obra comentando sobre como é dentro da indústria dos mangás e tal, e ali eles realmente contam assim de uma forma indireta, que tem dois autores que estavam escrevendo uma história, eles queriam acabar a história, só que a empresa obrigou eles a continuar e tal, então, enfim, realmente Death Note era pra ter acabado com a vitória do Kira e o L morrendo, só que por causa da Shonen Jump acabou que o Kira teve que ser derrotado e o Melo e Nia acabaram tendo a vitória no final. E convenhamos que ia ser muito mais legal se o Kira tivesse ganhado, mas injustiças da vida. Pois é, Matrix, que é um filme tão importante dentro da história do cinema no geral, tem sua referência, tem sua inspiração sendo Ghost in the Shell, que na minha opinião é um dos melhores filmes de todos os tempos, não só dos animes, mas no geral. A história que o filme tem, toda a filosofia na questão de que o que é ser um ser humano é muito bem trabalhado. Você já parou para pensar o que aconteceria se você colocasse o seu cérebro dentro de um robô? Você continuaria sendo um ser humano? O que define ser um ser humano? Você tem um corpo feito de pele e tal, ou você pensar igual um ser humano? O que define isso? Bom, isso tudo é trabalhado dentro do filme de uma forma sensacional e eu recomendo todo mundo assistir porque, na minha opinião, esse é um dos melhores filmes de todos os tempos. Pra quem não sabe, Akira é um dos animes mais importantes de todos os tempos, não só por tornar animes populares no ocidente, mas também por várias coisas que ele tem dentro da sua produção, como por exemplo o fato de ter 317 cores dentro do filme, sendo que 50 cores foram inventadas unicamente para utilizar durante o filme. Não me pergunte como você consegue inventar uma cor, mas eles inventaram mais de 50 cores para colocar somente dentro do filme. E as clássicas cenas do Akira deslizando, né, que é essa cena da moto aí, foi reciclada em várias vezes como inspiração, porque esse anime é tão emblemático e tão importante para a história da animação no geral, que várias obras utilizam isso de inspiração para poder homenagear esse clássico do cinema japonês. É até meio bizarro falar sobre isso, mas em 1988 eles já tinham previsto que as Olimpíadas seriam no Japão. E não só isso, como também eles previram que a Olimpíada ia ser cancelada. Porque dentro da história do filme, a gente tem toda aquela questão de que acontece meio que uma explosão no Japão e tal, e isso faz com que a Olimpíada seja cancelada porque o estádio é destruído e tal. Só que no mundo real, isso também acontece. As Olimpíadas iam acontecer no Japão no ano de 2020, só que aconteceu, né, a pandemia, e isso fez com que a gente não tivesse as Olimpíadas no Japão também. Mas é meio bizarro pensar que um anime de mais de 30 anos atrás meio que previu que isso ia acontecer. Durante o último arco de Bleach, no caso a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, foram enviadas várias ameaças de morte para o autor Tite Kubo, porque na teoria o personagem Byakuya Yakutiki era para ter morrido, porém como várias pessoas acreditaram que ele tinha morrido na clássica cena que ele pede pro Ichigo proteger a Soul Society, vários fãs ficaram extremamente putos com isso e mandaram ameaças de morte pro autor, onde ele preferiu manter a sua vida e a vida do Byakuya do que acabar indo de arrasta pra cima igual o personagem.
Bom, essa famosa frase que virou meme em vários cantos da internet veio de uma tradução um pouco polêmica de Chainsaw Man. Principalmente porque tinha algumas piadas meio, né, Segunda Guerra Mundial aqui, que eu não quero muito comentar sobre. Só que mesmo vendo de uma tradução meio polêmica, várias pessoas gostaram disso e queriam que isso fosse incluído no anime original, no caso na dublagem em português. Porém, por causa de todas as coisas que foram incluídas dentro dessa tradução, eles preferiram não colocar na dublagem original e trocar por outra coisa. Só que isso acabou gerando uma discussão gigantesca, onde ameaçaram até mesmo o próprio dublador, que no caso é o Guilherme Briggs e tal. Enfim, é a polêmica que muitas pessoas devem conhecer e gerou toda uma questão de ameaça de morte e tal. Enfim, muito triste o que acabou acontecendo. Pois é, Dragon Ball Evolution foi tão ruim que Akira Toriyama decidiu limpar o legado de Dragon Ball e escreveu o filme Batalha dos Deuses. Não só por isso, mas também porque Dragon Ball GT foi ruim. Então Dragon Ball GT e Dragon Ball Evolution foram as últimas coisas que saíram de Dragon Ball. E para poder limpar toda a honra que ele teve, ele foi lá e escreveu Batalha dos Deuses. E bom, meio que funcionou, só que depois teve o renascimento de Freeza e, teoricamente, renascimento de Freeza não era para existir. Aquilo dali era só um conceito inicial de algo que o Akira Toriyama estava escrevendo, só que os produtores foram lá, pegaram isso e fizeram um filme que não foi tão bom quanto Batalha dos Deuses. Então, já como Dragon Ball teve 2 filmes seguidos, eles decidiram oficializar lançando Dragon Ball Super, e a partir daqui é a história que todo mundo já conhece. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra dizer, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei quando vai sair a parte 2, talvez demore um pouco mais e tal, até porque eu tenho que pesquisar as coisas, enfim. Mas se vocês gostarem, deixa aí na descrição, ou deixa no caso nos comentários, o que vocês acharam de interessante, qual coisas que vocês não sabiam, ou por exemplo, alguma curiosidade que eu posso colocar no vídeo que você acha que poucas pessoas não sabem, que se eu achar interessante eu acabo incluindo na parte 2 ou até mesmo na parte 3 se for algo muito bizarro. Enfim, me siga nas outras redes sociais, o link vai estar aí na descrição. Segue também no canal secundário, onde lá eu vou postar alguns reacts de alguns vídeos que eu fizer, enfim. E também você pode se tornar membro do canal, tem vários benefícios e vai me ajudar bastante. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e espero que nos encontremos novamente. Falou!